Olá, eu tava falando pro Rony que é meu primeiro ano. Tô estreando como avó. Mas eu acho que eu tô me saindo bem. Beijo, meu amor. Bom, hoje, como ele falou, dia 26 de julho, dia dos avós, não é? E um dia muito especial pra gente. Eu tô recebendo aqui um médico hoje que eu tinha muita vontade de entrevistar desde que eu ouvi uma entrevista dele numa emissora de rádio, porque eu achei tão importante, a gente que fala sobre saúde todos os dias no programa, todos os dias praticamente nós recebemos um médico, né? Um especialista diferente. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Roberto Zeballos e ele fala sobre a medicina do futuro. E eu fiquei impressionada, doutor, como a medicina do futuro está muito ligada com o ser humano e a forma como esse ser humano se apresenta, pensa e vive. Bom dia, prazer tê-lo no programa. Bom dia, o prazer é todo meu. Então, quando a gente fala medicina do futuro, a gente pensa em algo assim muito fantástico. Mas nós estamos voltando mais para lado de atitude diante da vida, de como você percebe a vida. Então, por exemplo, quando a gente fala medicina do futuro, a medicina alopata é ótima para doenças agudas. Então, o infarto, você tem que usar de tecnologia. Então, nós estamos evoluindo com robótica para cirurgia, nós estamos evoluindo com aplicativos que saem o diagnóstico. Então, o ser humano vai ser cada vez lentamente, não sei, 10, 20, 30, 40 anos, na parte técnica vai ser substituído, por exemplo, por um robô operando. No entanto, o que vai ficar forte, vai crescer com o passar dos anos, eu acredito até que seja uma evolução na percepção da humanidade, é o estado de espírito. Porque existe hoje, por exemplo, na biologia da crença, você diante de determinados estímulos ambientais, isso é muito individual, a resposta a um estímulo, o mesmo estímulo para um paciente ou para outro pode ser diferente, você libera substâncias com propriedades terapêuticas ou com propriedades danosas. Por isso que, por exemplo, no ataque do pânico, o que é? A pessoa tem um estresse crônico, libera adrenalina no sistema neuroimunoendócrino. Então, nós temos uma evidência de substâncias interagindo mediante a estímulo externo. Então, na minha opinião, a medicina do futuro vai estar associada a técnicas, indo mais até para a espiritualidade. Por exemplo, agora a Harvard está fazendo uma associação, vários estudos, onde a ciência, ela conhece o Mindfulness Meditation. E isso traz benefícios para doenças crônicas, que a minha medicina que eu faço, que eu não falei, mas sou médico de UTI, de consultório, do médico da alopata, mas ela tem muito pouco resultado nas doenças crônicas. Doutor. E é isso. E é isso que nós vamos falar aqui no programa. Então, eu queria essa pensei que já estava falando. Tudo bem. Eu queria essa chamada, até para o pessoal em casa, tá ótimo, entender. E ele também tem um vídeo muito legal, 1 minuto, com dicas para a sua saúde. Só depende da gente, né? E desse estado de espírito, isso que eu gostaria que você entendesse. Para mandar perguntas aqui, eu estou ao vivo, são 10 horas e 28 minutos. Você pode mandar perguntas para o Dr. Zeballos nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Vamos ver o que mais nós temos no programa? Bom, hoje acho que eu tenho o link lá da Austrália, porque as meninas, afinal, né, tem aí um encontro, um compromisso muito importante nesse final de semana. O Brasil começou com uma vitória espetacular, 4-0 pelo Panamá. E o Marcelo Oliveira tem atualizado a gente de tudo que está acontecendo lá. Nós temos também um passeio nesse finzinho de férias por um lugar lindo aqui em São Paulo que você vai adorar conhecer. Muito verde e meio a tanto concreto, vai bem? Você vai saber já já. Tem o Xerifinho Defesa do Consumidor e tem culinária, claro, no nosso programa. Agora, ô Rodrigo, é a primeira vez que você vem no programa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Kovacs, que está aqui. Para que time você torce? Eu sou Mengão, né? Porque você é carioca, né? Carioca. Agora, você acha que uma apresentadora merece um desafeto como esse? O meu São Paulo perdeu ontem. Chia o quê? Chia o quê? Lá na Arena jogou bem, hein? Eu acho que jogou até melhor. Salve o Corinthians, não pediu o hino ainda. E o cara vem de corintiano, com camisa do Corinthians, Rodrigo. Isso não é fazer desaforo para apresentador? É desaforo, deixa ele. Desaforo, se passar pelo deixa São ele. Paulo, ele vai ter que ver o Flamengo. É isso daí. Se passar pelo São Paulo, vai ter que ver o Flamengo. E outra, em casa, meu filho, a gente resolve.
tá bom? Em casa nós resolvemos. Não faça como o Luciano do meu time que comemorou antes do tempo. Aliás, coisa feia, hein, Luciano? Chutar o pau da bandeirinha lá com o distintivo do Timão foi mal, né? Bom, mas vamos falar de comida aqui. O Rodrigo, eu fui até o restaurante dele e fiquei encantada. Primeiro, Rodrigo, o que mais me encantou no teu restaurante? Convidei o chefe para ver. Os nomes dos pratos. Por exemplo, essa entrada deliciosa com camarões que você vai fazer, o nome é Meu Xodó. E aí tinha, assim, os nomes mais inusitados do mundo para definir cada prato. Você que batiza. Sou eu que batizo. E de onde sai tanta inspiração? Olha, não vou contar a historinha, não. Eu vou falar a verdade. Eu preparei todos os pratos, fiz os cardápios e na hora que eu fui cobrado, temos que fazer os nomes, eu tive que fazer em 20 minutos, aí eu sentei, eu acho que baixou alguma... Esse prato é porque eu adoro essa entrada, realmente é um xodó. Aqui. Esse é de costela. É. A costela, tem aquele pessoal que é fã de costela, então quem gosta, ama. É clássico de uma costela. O polvo, por ter sido feito o polvo no vinho e ter a batata doce roxa... Qual o nome dele? Tons de roxo. Tons de roxo, olha lá. E o steak tartar... Tá bonito esse purê de batata doce com polvo. O steak tartar é os tártaros, né? Que vem a história dos tártaros, remete um pouco à história do steak tartar. Tá. E esse daqui, sou delícia mesmo. É porque... Depois que você prova, você vai entender. Sou delícia mesmo, não tem jeito. E essa paixão pela cozinha vem de muito tempo? Isso vem de muito tempo, vem de criança. Você vai me contar essa história hoje no Maravilha, programa vai ser um também. prazer. Tem jornalismo, tem tudo que você gosta, tem muita informação, então fica comigo. Nós vamos para um intervalo bem rápido e voltamos e eu vou te contar. Hoje eu estou recebendo no programa o Dr. Roberto Zeballos, que daqui a pouquinho eu vou colocar no ar, porque tem umas dicas aí bem rápidas para a gente melhorar a saúde, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. A saúde ótima começa no espírito das pessoas. E como você está, hein? Às vezes a gente acaba gerando doenças, né? Sem querer, pelo nosso estado de espírito. E com tanta coisa que aconteceu nesse país, pandemia e as dificuldades, né, do dia a dia, da vida financeira, acabam levando a isso. Eu estou querendo dizer que a vida está difícil, a vida está cara. Agora, imaginou você ir num supermercado, comprar um produto, pagar por aquele produto, não observou e quando chega em casa, vê que esse produto está vencido. Nós já mostramos aqui açougue, que vendia carne podre. O cara foi preso aqui no ar. Hoje o nosso xerifinho, né? O Jorge Wilson Filho, que eu chamo de xerifinho, ele aceitou uma denúncia. Você pode denunciar também, denuncie mesmo. Bote a boca no trombone. Vendeu coisa ruim para você, você tem o direito. Isso é exercer a cidadania. É o direito do consumidor. Reclame, conte pra gente que o xerifinho vai lá. Olha o bafafá que deu. Certo, mas você concorda que as informações não estão claras aqui? É você que está tirando as etiquetas? Então você não pode estar tirando as etiquetas. Então, assim, vocês fecharam a porta com a gente aqui dentro. A gente vai só terminar de contatar e vamos junto para a delegacia. Oi, Cláudio, muito bom dia, você que acompanha o programa Vou Te Contar, aqui da Rede TV. Cláudio, hoje estamos na Liberdade, aqui em São Paulo, para fazer uma blitz fiscalizatória em um mercado por conta de denúncias de produtos vencidos. A consumidora comprou os produtos e, quando chegou na sua casa, detectou que não estavam próprios ao consumo. Vamos até lá para conferir? Ele é o proprietário, é o responsável, o senhor é responsável? Tudo bem? Então, aqui, ó, os produtos aqui, a gente recebeu denúncia de produtos vencidos. A gente observa que os produtos, as informações não são claras aqui, né? E o Código de Proteção de Defesa do Consumidor, no seu artigo 31, ele estabelece que as informações precisam ser claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Aqui, qual que é o prazo de validade aqui? O prazo de validade é esse aqui, ó. Fabricação 1/9/2022, a data de validade desse fabricante aqui, ela é diferenciada. Produto vencido é risco à saúde. Aqui, ó, mais produtos vencidos, a mesma data, 17 de julho de 2023. Produtos que não estão com as informações claras, como a gente mostrou, nós estamos no Brasil.
o mercado é oriental, é importante a cultura, só que a gente precisa que as informações sejam claras. Então, assim, o mercado não pode contar que o consumidor vai saber entender o que está escrito ali, seja em outra língua que não a brasileira. Então, o mercado estando no Brasil tem que respeitar a lei nacional, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que inclusive é um dos melhores do mundo. A gente solicitou apoio, Cláudio, da Delegacia de Saúde Pública, da DPPC. Estamos aqui com os agentes para a gente poder detectar, porque é crime contra a saúde pública, né? Sim, é um crime contra a saúde pública, essa comercialização de produtos com data de validade expirada. Perfeito. E também a questão da falta de informação. A gente pega um produto como esse aqui, por exemplo, ó, você observa que as informações não são claras. E o artigo 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele é claro em dizer que as informações precisam ser claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Aqui a gente não tem como saber a validade, concorda? Exatamente. Toda rotulagem ela deve estar em língua pátria, a língua do país. Perfeito. Então a gente vai detectar aqui e, se for o caso, a gente vai ter que conduzir para o DPPC, né? Sim. Vamos continuar aqui então a fiscalização, Cláudio. Vamos separando, colocar esses produtos todos num carrinho e vamos continuar a fiscalização para a gente ver os outros produtos que são vendidos aqui. Olha só, aonde eles querem, eles colocam a identificação. Aqui, por exemplo, tem o nome do produto em japonês, porém embaixo tem brasileiro. Por que a data de validade não está em português também, como o agente da Polícia Civil falou, na língua pátria? Aqui nós temos outros produtos. Falta de informação também. A gente não sabe se é fabricação ou se é validade. Então, assim, isso é muito grave, Cláudio. Muito grave porque a pessoa pode ir lá para casa achando que o produto está próprio ao consumo e vir a ter uma intoxicação alimentar ou chegar até a óbito em casos mais graves. Olha só, não pode fazer isso não. Tirar a etiqueta não pode. Vamos mostrar aqui. É você que está tirando as etiquetas? Então você não pode estar tirando as etiquetas. A gente pede que não seja mais mexido nos produtos enquanto a gente está fazendo a fiscalização. É todos produtos sem informação. Então a gente não pode tocar dessa forma. O estabelecimento tem que respeitar a lei, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Aqui não tem uma data de fabricação, diz uma validade de 6 meses, mas não tem informação de quando foi fabricado. Então o consumidor vai saber de que forma. Não tem como saber. Vamos acompanhar aqui. Já resolveram com ele, vai para a delegacia. Como é que está acontecendo aqui, só para a gente entender? Não, eu só não quero que filme, chefe. Então assim... É o seguinte, o mercado já baixou as portas. Mas baixou com a gente aqui dentro, né? Baixou com a gente está aqui dentro fazendo a fiscalização. Então, infelizmente, o estabelecimento é público, você entendeu? Então, assim, a gente entrou, vocês baixaram a porta com a gente aqui dentro. Não, mas aqui a gente vai tocar a fiscalização e depende. Aqui a liberdade de imprensa, a gente entrou, o estabelecimento estava aberto. Então, assim, vocês fecharam a porta com a gente aqui dentro. A gente vai só terminar de constatar e vamos junto para a delegacia, tá bom? Quantos minutos, né? Não tem minutos, querida, a gente está aqui dentro. Então, assim, vamos terminar de constatar os produtos vencidos. Vamos ver se tem mais produtos sem informação, em prova que a gente tem que conduzir isso. Dá um cortezinho. O policial tem... Ô, Yudi, chama um policial lá, o policial tem que estar com a gente aqui, pô. Olha só, Cláudio, são mais produtos aqui, todos sem informação. O agente da Polícia Civil já deu voz de prisão, vai ter que conduzir o responsável pelo estabelecimento em flagrante, devido aos produtos vencidos, que caracteriza aí, como a gente sempre fala, o crime contra a saúde pública, produtos sem informações. Não está respeitando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Estabelecimento fechado, nós vamos sair e vamos conduzir para a Delegacia de Saúde Pública, DPPC. Vamos até lá, então? Cláudio, esses foram os produtos constatados. A princípio, muitos produtos com validade indeterminada, produtos vencidos, produtos sem informação. E como a gente falou aqui, fecha aqui na lei para a gente mostrar, a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Então agora, com o agente da Polícia Civil aqui, o Bruno, na saúde pública, a gente vai conduzir o responsável pelo estabelecimento até lá, não é isso? Isso, estaremos encaminhando esses produtos que foram identificados aí fora dos padrões exigidos aí pela legislação e será encaminhado para a primeira delegacia de infrações contra a saúde pública. Vamos até lá então, Cláudio.
Chegamos aqui no DPPC, Clau, onde o gerente do estabelecimento já foi conduzido para o setor que cuida dos crimes contra a relação de consumo, juntamente com os produtos que nós encontramos. Produtos vencidos, produtos com validade indeterminada, produtos sem informação, totalmente contra o que diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e também as leis sobre a relação de consumo. A Blitz do Consumidor não permite isso. Mande sua denúncia que nós vamos até aí. Jorge Wilson Filho, na Blitz do Consumidor. É com você, Cláudio. Pois é, o Jorge Wilson, nosso xerifinho, não deixa quieto não, né? Tá aí, sempre em defesa do consumidor. Conte com a gente. Agora eu quero saber se você está sofrendo com alguma doença, se você não está bem hoje, ou já há alguns dias, que tipo de doença você tem. Preste atenção nesse vídeo, mas preste muita atenção. É um vídeo que fala muito sobre você, sobre a medicina do futuro, do Dr. Roberto Zeballos. Veja. Dica que fica é: não existe culpados, não se julgue nem julgue ninguém, não se culpe, veja o que aprendeu com a experiência e saia maior dessa experiência. Segunda dica é muito mais difícil, peça perdão. Se for um ente querido que você é próximo, chama e peça perdão assim com o coração. A terceira dica, vamos melhorar a nossa autoestima. Como? Você vai escrever num papel todas as suas qualidades. A quarta dica é você escrever que você não tem defeitos, você quer melhorar em vários aspectos. E no quinto, você escolhe objetivos. Uma vida sem sonhos, sem metas, não tem graça. Tá aí, ele está aqui no programa. Quer fazer alguma pergunta? Eu vou dar um recado e vou para o doutor Roberto para ele falar um pouco sobre isso. Quer dizer que sorrir, tá vendo? Faz bem para a saúde, faz bem para a alma, para o coração, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, o estado de espírito é tudo. Vários estudos mostram liberação de substâncias químicas com propriedades terapêuticas mediante a como você percebe. E se você é otimista, você vive muito. Você estava falando que a sua mãe foi até os 94 anos, tem um estudo com os centenários, foram com 143 centenários. O que eles tinham em comum? Então, o que acontece? Eles tinham o otimismo, a alegria de viver. Tinha gordo, magro, fumante, não fumante, tudo que passou dos 90 anos. Mas eles eram alegres. Se você lembra do Oscar Niemeyer, ele compunha samba na UTI aos 102 anos de vida. Olha então, lá. quer dizer, o estado de espírito é muito importante. Então, é muito mais importante você ver como essa turma chegou do que ficar vendo, dependendo de algumas coisas, alguns hábitos, excesso disso, excesso daquilo, e o que conta na realidade é como você acorda de manhã. Eu quero lembrar a todos que quando você acorda de manhã, você está diante de uma oportunidade que é a sua vida. Quem vai dar o significado para ela é você. Então vamos supor que chegou um extraterrestre, acordou hoje aqui, o mundo está de cabeça para baixo, não falando só do Brasil, o mundo inteiro. Que bom que temos esses desafios. Porque uma vida sem sonho não tem graça, mas uma vida sem desafios para promover o crescimento, nós, como seres humanos, também não tem graça nenhuma. É verdade. Eu estava contando pro doutor que a minha mãe morreu com 94 anos, mas nunca fez uma cirurgia, nunca ficou internada. Agora, era uma pessoa extremamente alegre, o mundo poderia estar caindo, ela poderia estar mal de tudo, ela falava, ótima, tão feliz a beça. Isso ajuda, a gente vai descobrir mais daqui a pouquinho. Vocês já viram, né? Eu estou recebendo o Dr. Roberto Zeballos no programa, porque as doenças são geradas muitas vezes por sentimentos de raiva, de ódio, por falta de amor. A medicina do futuro não só traz o avanço da tecnologia, sim, a descoberta, né, das doenças, os novos tipos de cirurgias, a robótica, por exemplo, os novos tratamentos, mas também traz uma nova percepção, como os sentimentos são importantes para a cura. Então, você pode curar a sua vida, você pode curar a sua doença. Tá certo dizer isso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, se você olha a nível celular, a célula vai reagir mediante a um estímulo. Então, se você dá alimento para essa célula, ela procria. Se você põe toxina, ela se retrai. É sempre uma interação com a membrana da célula.
Quando você fala num ser humano que tem trilhões de células, existe um filtro que ele foi desenvolvido nos seus primeiros 7 anos de vida. E aí, quando você olha, por exemplo, tem uma pessoa vendo um pôr do sol lindo de casaco na praia, uma pessoa vai falar que horrível, ele está usando casaco na praia. A mais otimista vai falar que pôr do sol lindo. Então, esse filtro é que faz com como você perceba o seu ambiente. Tá. Que perceber o ambiente é como as sensações que você tem mediante aos seus sensores. Energia luminosa, energia sonora, energia química. Então, o que acontece? E tem a glândula pineal, que é um cristal que, como no rádio, pega a frequência de onda eletromagnética, que talvez, aí nós estamos inferindo, possa explicar a Cláudia Viência, pode explicar as previsões. Então, o que acontece? Quando você enxerga alguma coisa que te traz alegria, que te traz amor, que te traz paz, você libera substâncias com propriedades terapêuticas. Por isso que ocorrem os milagres. O que é um milagre? O milagre é aquilo que tem uma baixa probabilidade de ocorrer, mas ocorre. Eu tenho uma série de milagres ao longo dos meus 37 anos de profissão. Recentemente, uma amiga minha também, aconteceu um milagre que o próprio oncologista fala, isso não é habitual, não sei explicar, mostrando sim que nós temos que estudar esses casos fantásticos para entender que realmente o estado de espírito, se a pessoa ainda tem uma religião, tem fé, tem a biologia de crença, inclusive, quando você acredita que você vai ficar curado, isso tem uma influência, qualquer médico sabe disso. Muito grande na pessoa. Nossa, a própria... E olha, eu estou conversando aqui com um clínico geral, mestre e doutor em imunologia pela Unifesp, o doutor Roberto Zeballos, que atua em 3 dos maiores hospitais que nós temos aqui em São Paulo, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, na Rede Forte. Quer dizer, com tantos anos de profissão, você mesmo presenciou o que o médico deixa catalogado como milagre? O milagre, então, eu te define, lógico que eu já presenciei pessoas que, até no meu livro, Desde Logo Realizo, eu relato o milagre da Fernanda, que era uma mulher que estava desenganada. Eu ouvi do plantonista da UTI que eu estava tratando de um cadáver, e aí eu peguei na mão dela e comecei, eu tinha 25 anos, a faculdade estava em greve, ela estava recebendo um tratamento adequado, e aí eu peguei na mão dela e falei, ó, você tem um filho, você se veja dando aula para o filho, levando na escola, se veja indo no casamento dela, tinha um filho de 3 anos, e ela melhorou, curou, saiu andando e engravidou de novo. Então, quer dizer, isso aconteceu, a probabilidade era mínima, então é um milagre. Então, é o poder da mente em visualizar uma situação melhor para quem está doente agora, se vê curado, se vê fora daquela cama. Também é importante, não só a palavra, o acreditar, mas visualizar a cena. Visualizar é muito importante, obviamente, não vamos abrir mão. Eu sou médico de UTI, lógico, médico de dar antibiótico, médico de fazer diagnóstico, você tem que fazer. Mas por que pessoas recebendo o mesmo tratamento e outras recebem o mesmo tratamento, quem tem uma atitude melhor evolui melhor? Isso todo mundo sabe. A Sociedade de Cardiologia do mundo inteiro levantou um estudo outro dia, inclusive saiu até na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o estado de espírito, o amor, a atenção, o carinho, eles têm um prognóstico melhor de quando as pessoas têm raiva, mágoa. E então, agora, para você visualizar, é fácil a gente falar, mas você precisa se conhecer e se dar o direito, se julgar merecedor. Às vezes é algo que está muito interior. Então, existem técnicas, eu não estou falando nem de psicologia, nem de psiquiatria, mas técnicas de meditação, quando você vai, faz o que a gente chama de digging, quem quer avocar, e aí você, como, por exemplo, a assessoria vai Theta Healing, minha filha faz Theta Healing, ou a Carol Mandig faz Theta Healing, o que acontece? A pessoa se descobre, vê o que está acontecendo e se dá o direito. Porque o que você vive hoje, a realidade que a gente vive, aí já é os físicos dizem que o universo é uma construção mental. Mas essa realidade que a gente vive depende de como a gente percebe. E a gente tem uma influência. E basta sintonizar com a nossa imaginação, que é infinita, assim como as possibilidades infinitas da física quântica. Não é cura quântica, mas é que a física quântica, a epigenética, elas podem explicar que tudo é possível, que você consegue mutações adaptativas em vida ainda, passando para gerações futuras, que é muito mais condizente com você ter um certo controle da sua realidade, um livre-arbítrio.
Então, você pode até visualizar, você pode fazer no automático, quero ficar curado, mas se veja curado, se veja realizando. Sinta isso, né? Tem que sentir com o coração, porque isso faz a diferença. E, gente, passa muito rápido para você ficar reclamando, para você ficar se vitimizando. Você tem a opção de ser vítima ou de ser criador e realizador. E ninguém gosta muito de gente vítima, o pessoal começa a soltar. Esquece! Vê que você está vivo, que você está com saúde, vai em frente. Não tem saúde? Vamos tratar a saúde. O importante, que ficou muito claro, é a influência do nosso estado de espírito na nossa realidade. E isso vai crescer muito, principalmente quando o profissional mais técnico que faz cirurgia ou que faz diagnóstico, eu adoro matar charada fazer diagnóstico, mas o algoritmo, ainda estou ganhando do algoritmo, mas um dia ele vai ganhar de mim. Mas aí, a interface, quando você dá... vamos supor, o algoritmo dá, olha, você está com câncer, a tua chance de sobreviver é 60. O cara já, dependendo do estado de espírito, ele acha que ele é 40. Eu não falo isso para o meu paciente nunca, porque essas estatísticas mudam. Tá. Eu falo, nós temos chances concretas de resolver esse problema, abraça, porque ele tem uma influência na realidade. E esse tem que se julgar merecedor. Certo. E esse estado de espírito, no câncer especialmente, a gente ouve falar muita coisa. Tipo, o câncer dá em quem tem mágoa. A mágoa suja a gente por dentro, né? Uma água suja que vai te fazer mal, vai gerar várias doenças, inclusive o câncer. Até que ponto a gente pode acreditar nisso? E esse seu paciente, né? Contrariando o algoritmo lá, ele vence a doença se ele tem essa atitude positiva? Sim, a gente vê com a atitude positiva, os resultados são muito diferentes. Agora, em relação, tristeza causa câncer, não é assim, senão o cara acorda triste e fica com câncer, não é assim. O que acontece é o seguinte, uma insatisfação crônica pode liberar substâncias que agem na membrana da célula e ativa genes engenheiros que podem ativar genes cancerígenos. Mas isso só ocorre mediante como você percebe o ambiente. Tá, mas pode ocorrer. Quer dizer, um sentimento pode mudar a química do nosso corpo, é isso? Isso acontece, quer ver? Não tem nada mais do que assim do pânico, tá? Da adrenalina no sangue, taquicardia, respiração. Tá na cara que foi o sentimento que liberou. Ao passo quando você assim como o câncer também. Você está falando de câncer, mas de doenças de maneira geral. Por exemplo, 95% dos cânceres não são genéticos, como as pessoas falam. Se você pega a Angelina Jolie, 50% tinha lá um câncer que dizia que ela tinha 50% de câncer no seio. Então, ok, ela tirou, ok. Por que os outros 50 não têm? Porque os genes não são determinantes. O que determina a ação dela é o estado de espírito. É como você enxerga, porque tem várias substâncias que são liberadas. Por exemplo, você pega o cortisol, e é um problema a pessoa que fica batendo o problema na cabeça. Porque você pega um animal, a resposta de adrenalina para você fugir de um predador é clara. Vai lá, o ratinho entra na toquinha dele e está resolvido. Quando ele entra na toca dele, ele faz assim, ele relaxa. O ser humano não. O ser humano está cheio de problema, vai dormir, fica com problema na cabeça, fica liberando esse estresse crônico. E está muito claro, estabelecido, que o estresse crônico libera cortisol, diminui a imunidade, e todo mundo sabe disso. Você teve um problema, a imunidade caiu, peguei uma gripe. Isso pode ser uma crença, mas é muito repetitivo. Sim. Então, muito. Quer dizer, a hora que você vê substâncias, a irisina, quando você faz esporte, a irisina é liberada, foi detectada, que eu acho que é uma consequência, não é que ela diminui a chance de Alzheimer. Mas eu acho que ela está sendo liberada porque a sensação de amor próprio, de se cuidar de si mesmo, libera essa substância que te protege. Depois, se der tempo, eu falo de um estudo na Cortina de Ferro com órfãos, que eles recebiam alimentação, educação, atividade física. Comparou o estudo com quem recebia amor da família, dos pais, adotado ou não, recebia amor. O desenvolvimento das crianças com amor foi maior. Física, cresceram mais, e mentalmente. Isso na Cortina de Ferro, que eram comparáveis porque eram era alemão, Então, quer dizer, você vê a importância da energia. A energia é tudo. Isso que nós estamos vendo aqui é uma energia, nós estamos vendo esse universo, mas existem infinitos. Então, a matéria é um fruto do pensamento, segundo o físico, inclusive. Eu vou dar um recado lá e volto para você me falar do livro Desejo, Logo Realizo, né? É o mais recente aqui, já está nas livrarias. Ele tem 11 anos, eu vou escrever um que
que se a pessoa aprender a controlar o pensamento... Mas é o mais recente, não posso falar o mais nunca o recente último. é o último, mas tem 11 anos. Não é o último, é o mais recente porque vira outro. Mas ele... O mais recente com idade, não, mas é o mais recente. ele tem uma aceitação, Tá. vai todo Você vai mundo... me dizer sobre o quê, tá bom? Doutor, Ok, daqui a vambora. pouquinho. Me fala do livro, doutor. Obrigada, Eli. Bom, esse livro é o seguinte, eu pensei, logo quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu sempre gostei das pessoas, comecei a tratar as pessoas. Tá. E eu percebi que tinha algo a mais do que ensinavam na escola. Eu tenho carinho pelas pessoas. Eu percebia que as pessoas, quando se contagiavam e acreditavam no que eu estava fazendo, tinham um resultado melhor. Isso não é explicado na escola, na faculdade. Aí eu assisti um filme que chama Quem Somos Nós, Uma Nova Evolução, porque eu tinha medo de falar isso, porque existe toda uma regra aí, charlatão, não sei o quê. Aí eu vi vários cientistas comentando a importância do estado de espírito na saúde. E aí eu fui vivendo e fui relatando os casos onde que isso fez a diferença. Fui relatando a importância da gente estar aqui, fui relatando o que determina a preservação da espécie, fui relatando que as culturas mudam, mas a preservação da espécie é uma constante. E aí a gente põe no final do livro, depois de mostrar todas essas evidências, que a pessoa, acho que lê rápido, ela pratique e constate. Vamos supor que eu falei aqui de física, que o pensamento vibra e que a gente vibra naquilo que a gente escolhe, mas se tudo isso for uma teoria, vocês não acreditam, então vamos praticar. Como é que a gente pratica? Você começa todo dia antes de dormir, quando cai naquela onda teta, se você não vai fazer teta healing, você escreve num papel 3 coisas. Tá. Sabe que aquela fábula do gênio da lâmpada, ela é sábia, porque é para a criança aprender a organizar o que é prioridade para ela. Você tem que escolher 3 desejos, senão fica uma bagunça. Ela organiza a cabecinha. Aí o ser humano também põe 3 coisas importantes. Eu, desde os 18 anos, eu peço saúde, paz de espírito, felicidade. Se você está com isso, é porque a vida está rodando bem. Depois você pode até especificar um pouco mais, realização profissional. Mas escrever. Não, primeiro você escreve, mas o escreve ainda não funciona. Escreve para você lembrar. Quando você tiver para dormir, você pratica toda noite. Mesmo que você não acredite, que seja ateu, não acredite em religião, não acredite em nada. Se você for religioso, fala com Jesus, com Deus, seja lá qual é a sua religião. Mas se você fizer isso todo dia à noite, você entra no molde de programação e você vai ter uma influência na sua realidade. Não é coincidência o Henry Ford, quando ele visualizou as carruagens com pneus de borracha, ele visualizou antes do carro. Não é coincidência o meu filho Ziba, que tem a voz brasileira mais ouvida no mundo, ele se visualizava cantando para milhares de pessoas. Isso tudo aconteceu. Tem que vir do coração. E fica aqui uma dica, que isso tudo é uma opinião pessoal meu. Quando o seu objetivo traz benefício a terceiros, aí vai que nem mágica. Uma ideia que eu tive que resolveu o problema da Covid lá no Pará, que foi corticoide via oral, veio de um desejo muito grande. E aí você vai do coletivo. E tem sucesso. E trouxe benefício ao coletivo. Então, o que acontece? Pratique e constate. Agora, esse livro tem histórias interessantes, que a única explicação foi a atitude do paciente, foi o estado de espírito e ele acreditar nas palavras do médico. Eu descobri que um médico confiante, que acredita nas palavras dele, ele tem um poder de cura absurdo de estimular no seu paciente. Agora, um que fala, você tem 90% de chance de morrer, etc., o cara já sai e já vai direto para o cemitério. É lógico, já não. Então, só para dizer a importância disso, nenhuma. a importância disso que a gente percebeu. Doutor, eu queria um programa inteiro para ficar aqui ouvindo, entrevistando, perguntando sobre essa medicina do futuro, que depende muito da gente. Mas eu quero convidá-lo a voltar, tá bom? O livro eu encontro nas livrarias. Me dê suas redes sociais, por favor, que eu sei. Tem canal no YouTube? Não, eu nunca quis, assim, aparecer, fazer nada. Eu só fiz para ajudar as pessoas. Sei, mas você tem um canal? Mas eu não fiz canal no YouTube, mas eu estou pensando agora que eu vou dar uma palestra agora. Porque esse vídeo, de onde nós pegamos Bradesco. aquelas Esse vídeo, o pessoal gostava de mim da Top Magazine. Ah, tá. Então eles gostavam, pediram para eu fazer o mesmo que agora. Você fez mas eu acho que eu estou pensando, que eu acho que essa informação, no momento atual, está precisando. Eu vou dar uma palestra no Teatro Bradesco, que vem o Bruce Lipton, que fala de biologia de crença e não tem muito a ver com assim, terapia quântica, eu acho que chama muita atenção por um lado que pode ser criticado.
você se conhecer, ver a influência que você tem. Eu vou dar essa palestra e eu estou até pensando em fazer um canal de YouTube para dar essas informações Eu curtas acho que é importante, para as pessoas, que seja para ajudar. Então, eu vou fazer agora. O meu Instagram, que eu tenho 584 mil seguidores, depois que foi hackeado recentemente, agora não estão conseguindo me marcar, é o zebalos@59, certo, com 2 L's. Isso ajuda a ter um canal de comunicação, mas Twitter eu não entro, eu não faço nada. Eu vou no meu consultório, que eu gosto do meu dia a dia lá. Eu também sou meio assim, porque você gosta eu do dia a sou do dia. tempo do orelhão. A gente não liga muito para celular. Doutor, foi uma alegria conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu. Parabéns. Imagina, e volte mais vezes, tá bom? Até um tempinho, se for útil a gente vem. Tá Lógico bom? que vai ser muito útil, como foi, eu tenho certeza. Você gostou? Adorei. Aqui no estúdio todo mundo gostou, então em casa todo mundo gostou. E você vai gostar muito também dessa comidinha que hoje o Rodrigo vai fazer no programa. Antes disso, eu tenho... Acho que a gente tem um VT, não tem, não? Tá bom. Então, nós vamos ver um VT. Você tem filhos? Tenho. Estão aqui em São Paulo? Você mudou para São Paulo? Não, meus dois No Rio? enteados estão no Rio, em São Paulo, Enzo e Henrico. E meus filhos, eu tenho uma menina de 22, Bárbara, Eduardo e Mila. Serve para todo mundo aí da tua família esse passeio que a Marcela Troiano vai mostrar agora. Em meio a tanto concreto, é possível encontrar em São Paulo um lugar com ar puro, natureza, muitas plantas, o Jardim Botânico. Mostra aí, Felipe. Como é bom parar um pouco em meio ao verde e respirar um ar puro e renovador. Ter um jardim botânico na cidade é um verdadeiro presente à população. Muito escutamos falar do Jardim Botânico Carioca, mas em São Paulo existe um tão lindo e atraente quanto. Com o slogan "Nosso jardim é bonito por natureza", é um ótimo passeio para você e sua família que desejam paz de espírito, beleza para os olhos, conhecimento sobre o mundo das plantas. Por ser um fragmento da Mata Atlântica, está dentro de uma unidade de conservação. Com uma programação agitada, programa de visitas educativas, piqueniques, atividades de férias, trilhas, gastronomia e muito mais, é uma boa dica de lazer, bem pertinho e acessível para vocês. Olá, bem-vindos ao Jardim Botânico de São Paulo. Hoje vocês vão passear comigo por esse lugar maravilhoso. Você já conhece? Eu vou te contar que não conhecia e estou super ansiosa para saber tudo que tem aqui. Vamos lá comigo? Estou aqui com o Nino Amazonas, biólogo, que vai fazer esse passeio com a gente. Obrigada por nos receber, né? Bem-vindos, muito obrigado por terem vindo até aqui. Você é diretor aqui de uma parte super especial, não é mesmo? Isso, eu sou diretor técnico da coleção de plantas vivas. O Jardim Botânico é uma coleção de plantas vivas, né, que está aqui a céu aberto, e a gente tem também plantas em cultivo protegido. Nino, eu vi que aqui é muito grande, né? O que eu vou encontrar por aqui? Olha, se você chegar aqui, a gente tem os gramados, inclusive pode pisar na grama, tá? A gente tem lagos, tem coleção de plantas aquáticas, existe um museu botânico também que conta um pouco da história botânica do Brasil. Me fala um pouquinho sobre a Mata Atlântica, né, que é bem... e a localização do Jardim Botânico. Então, Marcela, aqui o Jardim Botânico de São Paulo tem uma localização muito privilegiada. A gente está na parte sul, né, da cidade. E a gente está dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é uma unidade de conservação de proteção integral de Mata Atlântica, né? Então você pode ver que bem no limite do Jardim Botânico aqui a gente tem essa Mata Atlântica em volta do parque. E inclusive tem a interação com a fauna, né? Os bichos que estão no PEF vêm aqui para o Jardim Botânico, voltam, né? É uma área de livre trânsito para eles. E aqui o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga é uma das maiores áreas verdes da região metropolitana de São Paulo. Então é um espaço muito importante para o meio ambiente da cidade. Quanto tem de metragem aqui, você sabe? Aqui tem aproximadamente 546 hectares, se eu não me engano, todo o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Então é uma área... O que era aqui antes? Já foi um espaço que o governo usou para fazer a captação de água e abastecimento de água dessa região no passado. E aí depois virou um parque, né? E depois o Jardim Botânico passou a existir aqui dentro também, junto com o zoológico, com o safari, né? Que são vizinhos aqui da gente. A visitação aqui no Jardim Botânico iniciou-se em que década?
O Jardim Botânico começou a ser aberto para o público em 1928. Nossa. E depois ele foi oficialmente criado em 1938. Então já tem um século quase de história. Com certeza. Vamos lá para o museu? Me conta uma coisa, aqui é atrações para todas as idades? Sim, sim, o Jardim Botânico é um lugar agradável para todas as idades, para qualquer público. A gente tem espaços abertos, lugares sombreados, espaços com sol, muitos pontos bons para contemplar o local aqui. Toda a família pode vir. A gente chegou no museu e vamos lá para conhecer? Vem cá com a gente, vem. Nossa, que lugar lindo o Jardim Botânico, né? Faz muitos anos que eu não vou. A gente vive em São Paulo nessa loucura de trânsito e tudo. Aí eu tô vendo lá a reportagem da Marcela, que não terminou, vai ter a segunda parte agora. E como dá para fazer tudo aquilo que o doutor falou, né? Respirar, pensar na vida, ver que a vida é muito mais do que só a gente faz, na verdade. Nossa, que legal aqui! Me conta um pouco sobre o museu. Bom, o Museu Botânico, Dr. João Barbosa Rodrigues, ele foi fundado em 1942, então ele é um museu bem antigo já. E essa exposição que está aqui hoje conta um pouco da história da botânica no Brasil e também tem um foco para a Mata Atlântica e para o Cerrado, que são os dois biomas aqui do estado de São Paulo. Então, existem vários painéis falando sobre as expedições botânicas, as descobertas mais importantes. Existem itens aqui que eram usados pelos estudiosos da época, né? Uma réplica do que seria um escritório de um naturalista botânico. Ai, que bacana! Existem algumas peças com material vegetal conservado, material seco, material úmido, várias ilustrações botânicas, que são essas representações de flores. E tem uma parte dele muito bacana, que é esse vitral aqui em cima, que está aqui... Que lindo! Em 1942. Quem fundou o Jardim Botânico? Então, o Jardim Botânico foi fundado pelo governo do estado e a pessoa que estava à frente disso na época foi o Dr. Frederico Carlos Rene, que foi um botânico muito importante para a história da botânica do Brasil. E aqui no museu tem um pouquinho da história dele também. O motivo especial foi de transformar essa área aqui, que era uma área tão nobre, em um lugar onde as pessoas podem vir conhecer sobre as plantas. O Jardim Botânico tem a coleção de plantas que serve para isso. E aí existem os estudos científicos, existe o trabalho de educação ambiental, existe todo o trabalho de conservação das espécies da flora também, que é realizado aqui dentro. Nossa, gente, aqui é uma delícia. Olha esse barulhinho, que delícia de água. Aqui é um córrego, né? Isso, esse aqui é o córrego Pirarungaua e ele é formado pelas nascentes que estão aqui dentro do parque, que são as nascentes do Riacho do Ipiranga também. As águas desse córrego se juntam às do Riacho do Ipiranga. Tem aqui milhões de histórias para nos contar. Eu vejo que ali tem um lugar lindo, é um restaurante, é isso? Isso, aqui o Jardim Botânico é um parque muito grande, né? Então as pessoas podem vir para ficar várias horas, passar o dia inteiro. Então a gente tem um restaurante aqui com opções de refeições e tem um café também. Então, além de fazer um piquenique, as pessoas podem passar o dia, né? Passar o dia e se alimentar com o que a gente oferece aqui. Olha lá, vem com a sua família e passa o dia aqui, uma delícia. Quantas estufas tem por aqui? A gente tem essas duas estufas aqui na área de visitação e a gente tem outras também na área técnica, que é onde a gente tem boa parte da coleção de bromélias e orquídeas aqui do Jardim Botânico. O que representam as orquídeas para vocês aqui? As orquídeas, elas são um grupo de planta muito diverso e elas têm um apelo popular muito grande. As pessoas adoram orquídeas, né? E, na verdade, o Jardim Botânico nasceu nesse pedacinho que você está vendo aqui. Isso foi o coração do Jardim Botânico na sua criação e ele começou com uma coleção de orquídeas aqui também, nesse pergolado que está entre as estufas e dentro delas. Ah, o que é pergolado? Eu fiquei em dúvida. Um pergolado é uma estrutura em que você planta umas trepadeiras que sobem, crescem em cima, né? É uma área um pouco sombreada, é um ambiente agradável para sentar embaixo e é um ambiente que protege um pouco as plantas que estão embaixo dele do sol. Então é um ambiente de meia luz. Legal, a gente pode conhecer um pouquinho? Claro, vamos lá. Vamos lá.
Bem que você falou, hein? Aqui é um pouquinho mais quente, é mais úmido. Tem plantas que gostam mais, é isso? Isso, você viu só? Pode olhar aqui em volta, ó, essas plantas que estão aqui, elas gostam desse ambiente mais úmido e mais quente. Então é importante para elas que elas estejam cultivadas dentro da estufa aqui em São Paulo, porque quando está frio lá na cidade, está bem mais frio dentro do parque, por causa da mata, por causa da umidade, dos lagos, né, das nascentes aqui. Então é um ambiente mais confortável, mais apropriado para cultivar essas plantas do que ali fora. Quais os tipos de plantas? Alguns, né? Eu acho que tem muitos aqui, né? Pelo que eu estou vendo, mas que vocês cultivam aqui. A gente chama essa estufa aqui de estufa da Mata Atlântica. Então as plantas que estão aqui dentro são plantas de clima tropical úmido, né? Que é esse mais úmido e um pouco mais quente. Nossa, que lugar lindo! Já vi aqui pato, ganso, tartarugas. Me fala onde a gente está agora. Agora aqui a gente está no Lago das Ninféias. Ninféia é essa planta aquática que você consegue ver aqui, ó. Que essa época do ano está com menos folhas, mas na época do calor ela enche o lago de folha aqui e floresce também. Ele é um lago que fica muito bonito durante o verão. Tem algum mês que ela floresce? Em março você vai chegar aqui e vai encontrar mais flores. Olha que legal. Me fala um pouquinho dessa área. Esse espaço aqui também tem o hidrofitotério, esse nomezinho complicado, mas é um local onde a gente tem a coleção de plantas aquáticas, fica ali. E próximo do hidrofitotério tem um portão histórico, que já foi o portão da propriedade no passado, que foi trazido aqui para dentro agora. É uma peça cenográfica e as pessoas adoram, é um portão bonito, de ferro fundido. As noivas vêm fazer ensaios fotográficos, né? Achei um barato, muito legal. Você pode se informar também no site. Eu adorei o passeio, viu? Vou voltar mais vezes aqui com a minha família, quem sabe fazer um piquenique bem gostoso que eu adoro. Muito obrigada, viu, por nos receberem. Foi um prazer receber vocês. Voltem sempre. E deixa o convite aí pro pessoal. O Jardim Botânico está de portas abertas. Pessoal, venham conhecer. Os que já conhecem, venham revisitar. E esse é um lugar que muda e tem a beleza de cada estação do ano. Estamos esperando. Vem, vem, vem. Beijo. Nossa, que lugar lindo. Deu vontade mesmo de ficar um tempo, né? Aproveitando a vida. E agora vamos para a hora gostosa, comidinha. Ô, Rodrigo, cansou de esperar aqui, Nada. né? Cossates. Rodrigo Cossates aqui no programa. E vamos fazer esse meu xodó, esse nome especial e um prato especial. Me ensina como fazer em casa? Agora. É uma entradinha deliciosa que você faz aí para quem você gosta. Exatamente. Bem, eu vou falar os ingredientes rapidinho. Tá. A gente vai com abacaxi, camarão, molho de tomate, eu boto uma pimenta, gengibre, pimenta dedo de moça, salsa, óleo de coco e açúcar. Todos os segredos estão aqui. Todos os segredos. Então vamos lá. Vamos lá, posso começar? Pode começar. Maravilha. Então, primeiro eu começo com óleo de coco. Ele tem aí 1 colher de sopa de óleo de coco. Exatamente. Vou até dar uma pressãozinha aqui nesse... Eu vou passar os ingredientes enquanto isso, tudo bem? Tudo ótimo. Meia colher de sopa de açúcar. Aí ele cortou 2 rodelas de abacaxi em cubos. Gente, mas isso fica gostoso. Ai, eu já comi. Gostoso demais, você tem que fazer. 80 gramas, e é pouco, tá vendo? 80 gramas de camarão limpo, meia xícara de molho de tomate, Exatamente. salsa e coentro a gosto, se você gostar de coentro, 2 colheres de sopa de cream cheese, 1 colher de chá de molho de soja e molho de pimenta a gosto. Maravilha. Aqui eu vim agora com abacaxi. Vou botar um pouquinho de açúcar para caramelizar. Dar aquela douradinha. Exatamente. Vamos deixar aqui um pouquinho. E você só cozinha com gordura de coco? Não, eu uso de tudo um pouquinho. Tá. De tudo um pouquinho. Você tem um restaurante hoje ali no Jardim Guedala, em São Paulo, no Morumbi. Como é o nome do restaurante? Cal Cozinha Criativa. Cal Cozinha Isso. Criativa, porque ele é todo assim, todo criativo. E essa paixão pela cozinha começou como, Rodrigo? Me conta. Essa paixão pela cozinha começou criança com os meus tios. Os homens da família cozinham muito. Então teve o meu tio Duca, que fez um dia um almoço de domingo na casa do meu avô,
uma macarronada com o famoso abre a geladeira com o que tem. Te encantou? Me encantou, eu fiquei olhando pra ele e falei assim, cara, não é possível que isso vai ficar bom. Na hora que eu comi, eu falei, meu Deus, que E eram os homens da cozinha eram os homens da família que cozinhavam. Minha mãe é um monstrinho na cozinha, ela também arrebenta. Mas os homens estão de parabéns, viu? Eles estão E teu avô ainda é vivo? Lógico. É? Meu avô tá com 98 anos, é o famoso Vivi Lindo. Como assim? É porque é Viana, o sobrenome dele, né? E aí toda vez que eu vejo meu avô, Vivi Lindo! Ah, que é Vivi. Olha lá, então, que o Vivi Lindo tem um recadinho pra você. Fala, Vivi Lindo. Oi, meu neto querido. Parabéns pela tua vida, pelo teu progresso aí em São Paulo. Eu te amo muito. Aqui está falando o vovô Lindo. Você também é meu neto lindo. Um beijão. Tchau. Que lindo! Ele tem 98 anos. E nós pedimos hoje isso porque é muito importante com quem a gente começa a amar a cozinha. E aqui, Rodrigo, eu faço há muitos anos esse tipo de programa e sempre tem o avô, tem a avó. E hoje é dia dos avós. Então, um beijo pro teu avô lindo. Vocês querem acabar comigo. Vozão, te amo. Pô, obrigado pela surpresa, que carinho. Não era essa a intenção, deixar você tão emocionado. Mas a intenção de agradecer, né? O Vivi Lindo aí, esse vovô tão querido, 98 anos, bens a Deus, hein? Tua genética é boa, hein? Genética é boa, graças a Deus. Nossa, porque ele, ó, em plena, né, consciência, todo pimposo, né, vovô? Falando demais. aqui no programa. Hoje é dia dos avós, um beijo a todos. Parabéns, aí vozão. na figura dele. O que você já pôs aí? Então, agora eu botei aqui um molho de tomate, tá? Você colocou mais alguma coisinha, não? Pimenta dedo de moça e gengibre para temperar o camarão. E gengibre, quanto que você usa? Olha que bonito tá ficando, gente. Tem o abacaxi que ficou douradinho. Aí, eu fiquei olhando aqui, você colocou o gengibre. Exatamente. Vou até tirar um pouco do fogo agora, tá? Vou vir para cá. O que que acontece? O molho de tomate, no calor, ele vai dar uma reduzida. E, gente, camarão. Camarão é um susto, não deixa o camarão muito tempo, bota ele sempre só para finalizar, com cuidado, ele é muito rápido, o camarão tem que explodir na boca, é muito rápido aqui dentro, né? Então basicamente é isso. Se fica muito, fica borrachudo. Ele fica borrachudo, ele passa. Horrível. E aí agora eu vou só finalizar com uma pimenta que eu uso. Como é que você é de pimenta? Eu gosto. Eu também gosto de pimenta, então vamos deixar um pouquinho aqui que eu tô fazendo 2 porções, vou botar aqui dentro da pia, vou misturar, tá? Acerta um pouco o sal e basicamente é só isso. Comida é equilíbrio, não tem muito botar um demais, o outro demais, não adianta. É isso daí. É isso daqui. Ele está praticamente pronto. O que que a gente vai fazer? Ele tem combinações de texturas, sabores, temperos. Ele vai entrar também com cream cheese, com shoyu. Então vamos lá? Vamos montar agora. Então, enquanto você se ajeita aí, eu vou dar um recado aqui, tá bom? Maravilha. Vamos para a montagem do meu xodó. Eu só quero um xodó. Diga aí, chefe. Vamos lá. Aí o que que eu faço? Eu vou em 2 levas para montar essa taça. Ela pode ser feita... Uma dica, para quem gostar dessa receita, pode colocar, inclusive, misturado com uma massinha. Se quiser fazer uma massinha e misturar com esse molho, fica incrível. Mas aqui a gente vai, na primeira leva, na metade da taça, com essa quantidade. Eu venho aqui, monto um pouquinho de cream cheese com shoyu. Tá. O shoyu você usou no eu já cream cheese. misturei no cream cheese. Nossa, mas é uma explosão de sabor. É muito, muito gostoso. E finaliza aí com chips de batata. E o que é isso daqui? Aí são brotos de coentro e salsa, tá? Agora eu vou finalizar. Aí eu vou fazer uma quenellezinha para ficar mais bonitinho, né? Pra gente poder finalizar. Maravilha. A gente pode botar, vou pegar esse brotinho aqui que tá mais bonito. Tá. Coloca o brotinho, nós vamos colocar os chips, eu tenho que ir para o intervalo, mas só falta os chips aí. Coloca aí, chefe. A gente já volta para experimentar essa explosão de sabor, que é o meu xodó lá do carro. Delícia, a comida tá pronta. Eu queria agradecer o chefe. Seu Instagram? @Rodrigo Cossatz. E o do restaurante? @Cal Cozinha Criativa. Eu espero sua visita. Legal. Quem que tá no ar? Oh, minha netinha. Família. Tchau, gente.